Paz do Senhor, meus irmãos. Estou na live hoje, nesta quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. Evidentemente que estamos de máscara devido à questão das medidas sanitárias, como forma de prevenção contra o Covid-19. Mas é uma alegria estarmos aqui hoje, juntamente com nossos pastores, José Soares de Oliveira, que está aqui ao centro, e o pastor Antônio Pedro Bispo, que está na ponta do sofá. Então, são nossos pastores que serão entrevistados hoje. Eu sou o evangelista Johnson, nós somos pastores da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 29, em São Bernardo do Campo. E temos como nosso pastor setorial o pastor Heloísio Viana e o nosso pastor-presidente José Wellington Bezerra da Costa. Meus irmãos, é uma alegria estar conosco hoje os nossos pastores José Soares de Oliveira, mais conhecido como pastor Zezinho Soares, e ele estará falando um pouco sobre a sua experiência no Ministério da Palavra. É o Ministério da Pregação, o Ministério do Pregador, né? Aquele que leva a Palavra de Deus às almas em todos os lugares. E o pastor Antônio Pedro Bispo, como os irmãos já conhecem, já participaram de outras lives anteriores, é o nosso missionário na Bolívia, também pastor do nosso ministério há décadas, e atuou também na mesma época em que o pastor Zezinho trabalhou aqui em São Bernardo do Campo. Então estamos iniciando a nossa live. Aos irmãos que estão no Instagram, estamos aqui ao vivo, compartilhe, curta a nossa live, faça o seu comentário. Não poderei estar respondendo os comentários do Instagram, mas no Facebook, na medida do possível, estaremos comentando aqui, estaremos verificando todos aqueles que estão nos prestigiando com essa participação na live. Eu vou começar aqui com os nossos entrevistadores, apresentando o nosso pastor Zezinho Soares, que vai dar aqui uma saudação. Depois, logo em seguida, o pastor Antônio Pedro estará também nos dando uma saudação. Pastor José Soares. A paz do Senhor, meus irmãos, é uma grande alegria nesta oportunidade estar aqui junto com o meu pastor, missionário, pastor Antônio Pedro Bispo, um homem que Deus levantou na minha vida, no meu caminho, que tem abençoado a minha família, pastor Pedro. É uma alegria muito grande, pastor, estar com o senhor aqui nesta live, juntamente com o pastor Johnson, para falarmos um pouquinho daquilo que Deus confiou em nossas mãos. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Como o pastor Johnson disse, pode você curtir, partilhar, fazer o seu comentário, e que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão aí nos assistindo. Pastor Antônio Pedro, fique à vontade. Muito boa noite, ao paz do Senhor para todos. Bom, o honrado sou eu. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade de esta live mais. Agradecer o convite, o Johnson, pastor do nosso ministério, para essa live mais. E agradecer ao pastor José Soares, nosso grande amigo de longas datas, por abrir a sua casa para que possamos, então, atender esse convite do pastor Johnson. Estamos compartilhando alguma coisa acerca do que Deus tem feito ao longo dos tempos. Muito obrigado, pastor José Soares. É uma honra poder ser recebido aqui na sua linda residência, junto com a sua esposa. Deus abençoe a todos que vão estar nos dando o prestígio da sua atenção nesses tempos. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, não poderíamos deixar de iniciar a nossa live, já que estamos aqui entre obreiros do nosso ministério, com a leitura da palavra. Então, o pastor Zezinho Soares estará fazendo essa leitura da palavra. Em seguida, faremos aqui uma oração de abertura
e assim iniciaremos a nossa conversa, a nossa entrevista. Pastor Zezinho. Pastor Antônio Pedro, eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor nosso Deus aqui, 2 versículos da palavra do Senhor nosso Deus, pastor, que tem tudo a ver com aquilo que o Senhor Jesus, irmão, definiu para a vida de cada um de nós. Está no capítulo, uma passagem bastante conhecida para todos os nossos ouvintes, está no capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, e o versículo de número 15, está escrito assim na palavra do Senhor nosso Deus, né? Ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quero ler mais um versículo, diz assim: e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Esta passagem da Bíblia, pastor Antônio Pereira, quando o Senhor Jesus, irmão, ali, naquele determinado momento, depois de todas as ações, pastor Pedro, realizadas por Jesus, e ele confiou, né, esta palavra, aquela tão grande comissão, né? Segundo Paulo escreveu aos Coríntios, tinha mais de 500 irmãos ali, né, no Monte das Oliveiras, quando recebeu essa ordem imperativa de Jesus. E hoje, pastor Pedro, a gente agradece muito a Deus, né, pastor Johnson, pela oportunidade, né, pastor, de ser também chamado, né, e de ser também enviado pelo Senhor Jesus para estarmos abençoando as pessoas com a bênção que Deus nos concedeu através da sua palavra, né? Então, é uma grande alegria para mim poder servir este Jesus maravilhoso e o desejo, pastor Pedro, do meu coração, pastor Johnson, tenho certeza, pastor Pedro, que o desejo do coração do senhor também, da nossa família, é realmente executar esse exercício, né? De levar esta mensagem gloriosa que transforma, que liberta, que salva, que redime o homem, né? A todas as pessoas. Então eu quero agradecer a Deus por esta palavra e que Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo. Amém, pastor. Pastor Zezinho, já vamos então, depois dessa meditação, dessa rápida meditação da palavra de Deus, nós queremos então que o senhor fale rapidamente, assim, de forma resumida. Eu falo rapidamente porque o nosso tempo ele é muito curto, né, para falarmos sobre tudo, mas de forma resumida, um pouco da sua biografia ministerial. Como o senhor entrou no ministério? Como o senhor foi chamado para o ministério? Pastor Johnson, eu aceitei Jesus no ano de 1974, por misericórdia de Deus, e Deus colocou uma chama, pastor Pedro, no meu coração, já nos meus primeiros dias que eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador, e comecei a servir a Deus e queria fazer de tudo na igreja, né? Mas Deus nos orientou, e o ministério também me orientou, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, os irmãos me orientou a fazer o que devia ser feito de fato. Então eu cooperei como auxiliar ali na porta, depois cooperei como diácono, depois cooperei também como presbítero, dirigindo igreja em vários lugares, e na sequência fui separado para evangelista. Fui separado para evangelista no ano de 1887. 1987. 1937. Obrigado, pastor. Aí, meu irmão, nós então continuamos fazendo. Não, pastor Pedro, para evangelista foi 87 mesmo, porque eu estava no interior. 97 eu fui separado para o pastorado. Você falou 1800. 1987, é verdade. Então, pastor Johnson, eu servi a Deus como evangelista, depois para o pastorado, dirigi igreja por misericórdia de Deus 25 anos, e aqui estamos ainda fazendo tudo aquilo que Deus confiou em nossas mãos.
Amém, graças a Deus. Em 87, meus pais, nós estávamos chegando aqui em São Paulo, né? Eu ainda era criança, tinha 11 anos de idade, e o senhor já estava sendo separado ali para o ministério. Pastor Pedro, para nós também aproveitarmos a sua experiência, já que estamos falando sobre esta experiência do Ministério da Palavra, o senhor também pode relatar, de forma breve, como foi a sua chamada ministerial, por gentileza. Glória a Deus. Meus irmãos, cada vez que eu me lembro, eu tenho que glorificar a Deus e dar a Ele toda a honra e toda a glória, porque podemos dizer, como Samuel, que aqui nos ajudou o Senhor. Eu tinha meus 15, 16 anos de idade, quando sentimos muito desejo de trabalhar no evangelismo. Nós colocamos ao lado do nosso pastor na época. O primeiro pastor se chamava Yosei Onaga, um velhinho japonês, que era nosso pastor em Diadema. E então nos colocamos ao lado dele aí, sempre Glória a Deus. para as visitas e tal. E ele confiava muito na gente, porque ele estava bem velhinho, às vezes íamos fazer visitas e ele nos chamava qualquer hora da madrugada, da noite, quando precisava. Ele pegava o vidrinho de azeite, a pastinha dele, e dizia: vamos aqui em tal lugar, a gente ia junto. Então, muita alegria. E o evangelismo também. Aí quando foi em 1975, eu creio, eu estava com 17 anos de idade, fui responsabilizado para cuidar dos jovens ali em Diadema, automaticamente o trabalho de evangelização, e ali o pastor João Sec começou praticamente o nosso trabalho, com muita alegria, recebendo muito apoio dos nossos pastores, que eram homens simples, mas muito consagrados. E 2 anos depois, quando eu completei 19 anos, o nosso pastor, na época, era o pastor Luiz Amaro da Silva, nos chamou para sentar ao seu lado no púlpito. Eu lutei, fugi, arrumei um curso para estudar à noite, porque eu não me sentia capaz, preparado. Eu tinha 19 anos de idade, não tinha nenhum curso teológico, não tinha nada. E ele esperou eu terminar aquele período de curso de quase um ano, à noite, não desistiu da ideia, e quando eu terminei, ele falou: olha, seu lugar está te esperando aqui, não tem outro, eu orei, é você mesmo. Então, com menos de 20 anos de idade, o Senhor nos chamou para o púlpito, ao lado do nosso pastor, e de lá para cá, nós tivemos o privilégio, irmão Johnson, de servir a 6 pastores setoriais, 3 em Diadema e 3 depois em São Bernardo do Campo, o novo setor, que na época era o setor 40, depois passou ao setor 29. Quando eu era ainda muito jovenzinho, iniciando os trabalhos de evangelismo lá em Diadema, foi quando eu conheci o Zezinho Soares, né? Ia lá nas vigílias, participava conosco dos trabalhos. Nós dois, não sei quem disputava, ser mais magro que o outro, cada um magrinho, que quando vinha o vento, quase nos levava. Eu pesava 50, 52 quilos. Acho que ele pesava um pouquinho menos que eu ainda. E era assim, né? Aqueles 2 palitinhos, lutando, pregando o evangelho ao lado dos nossos pastores com muita alegria. Bom, aí quando eu já estava com os jovens e evangelismo em Diadema e co-pastor setorial, já há uns 5, 6 anos, o nosso pastor, já o tempo do pastor Mário Duarte, nos pediu para assumir a congregação de Serraria. Pela misericórdia de Deus, assumimos quando estávamos aos 4 anos dirigindo a congregação. Então, Deus me preparou a minha esposa, nos casamos, eu terminei também a faculdade, meu curso superior, e aí me casei 2 meses depois, e continuamos na frente do trabalho ali em Diadema, em Serraria. Depois de uns 7 anos, mais ou menos, um período de 5 anos e meio dirigindo a congregação, e mais um ano e pouquinho na sede, junto com o pastor Reinaldo, nosso pastor presidente, pastor José Wellington, nos pediu, nos orientou a vir para São Bernardo do Campo, e viemos para São Bernardo do Campo ali em 1986, eu creio, no comecinho do ano, acredito, e ficamos uns 4 meses ali à frente do trabalho, estava tudo começando, tudo bastante, um pouco difícil as coisas, mas o Senhor nos abençoou. Quando veio o pastor Cupiã, ele assumiu a congregação, eu creio que dia 9 de setembro de 86. Estávamos fazendo uns 4 meses em São Bernardo. E aí nós continuamos servindo ao Senhor com alegria, aprendendo muito com os nossos pastores, honrando-os, porque sempre imaginei que o nosso pastor setorial era a pessoa do nosso pastor presidente, e em todo sentido
tínhamos que colaborar com muito gozo, com muita alegria. Depois nós fomos aprendendo e fomos adquirindo alguma experiência, e o Senhor nos abençoou. Depois vieram outros pastores setoriais, pastor Constantino, pastor Cupiano, depois pastor Constantino, pastor Mardônio, e depois do pastor Mardônio, já no finalzinho, na saída dele, já o Senhor estava nos levando para o campo missionário. Depois veio o nosso querido pastor Samuel, depois demais que o substituíram, e agradecemos a Deus, pastor Johnson. Assim foi mais ou menos a nossa chamada. Agora já estamos há 16 anos fora do Brasil, né, fazendo obra missionária ali na Cordilheira dos Andes, ali na Bolívia. Estamos felizes, alegres, e continuamos aqui na mesma região, né, Ministério do Belém, São Bernardo do Campo, e louvando a Deus pelo apoio, pelas orações, e cremos que até que o Senhor volte ou nos chame a sua presença, assim temos que continuar. Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui é um relato do início do ministério desses dois obreiros do Senhor. Agora, muita gente não sabe que esses pastores, eles foram pioneiros no trabalho aqui de São Bernardo do Campo, na nossa igreja, que deve ter aí por volta de 4 décadas, né, pastor, mais ou menos? Mais ou menos. Eu sei que eu tinha conversado com o irmão Lincoln. O irmão Lincoln já está com mais de 80, está com 81 anos, ele está vivo ainda. Ele era do Jardim Telma, e ele me falava que já em 1976, 77, a congregação do Jardim Telma, ela já funcionava, com algumas dificuldades, mas funcionava. Para quem não conhece a história do nosso ministério aqui em São Bernardo, eram 2 setores, né? Setor 29 e 30, e era dividido na época. Depois, posteriormente, foi unificado em um setor só, que é o setor 29 de hoje. Pastor Zezinho, pastor Pedro veio primeiro que o pastor Zezinho, é isso? Não, pastor Zezinho acho que veio primeiro. Mas lá em Diadema o pastor estava primeiro que eu. Sim, Depois eu fui comparar com ele, aprendi lá como fazer o trabalho aqui, Mas depois ele veio lá conosco. Mas em São Bernardo você estava primeiro. Estava. Então o pastor Zezinho, ele vai falar um pouco como é que foi, pastor, o seu início aqui, desse trabalho daqui da nossa igreja em São Bernardo do Campo. Pastor Johnson, pastor Pedro, eu também quero louvar muito a Deus, pastor, pelo ministério da Assembleia de Deus, ministério do Belém, aqui em São Bernardo do Campo. Para mim, pastor Pedro, foi assim, uma grande bênção, né? Porque o ministério bastante focado na doutrina da Bíblia Sagrada, aquilo chamou muita atenção, Deus. Então, eu não tive dificuldade, nem dúvida nenhuma, com referência à eternidade, à salvação em Cristo, porque percebi pela palavra de Deus que o ministério tinha esta condição de nos ajudar, nesse particular, nessa base bíblica, né, pastor Pedro? E Deus nos abençoou de um sul. O trabalho iniciou por volta do ano de 1975, né? E numa casa bem simples, bem humilde, na Rua dos Vianas. Depois alugamos uma congregação ali no Jardim Marrocos, um salão. E os pastores foram trabalhando, o pastor José Santos, depois o pastor João dos Reis, depois o pastor Macário veio e abriu lá na Independência, depois o pastor Cupian assumiu, né? O pastor Pedro veio de Diadema para cá, e foi dando todo um avanço no trabalho. Deus me deu uma esposa maravilhosa também, né? 3 filhos, e a gente teve a oportunidade, né, pastor Pedro, de levar as crianças para a escola bíblica dominical. Hoje, se eles não estão, né, servindo a Deus melhor, mas não foi por falta, né, pastor, de nós corremos com eles, porque a base bíblica sempre o ministério teve, né? Na escola bíblica dominical, na doutrina, na oração, nos cultos públicos, tudo bem ordenado na palavra do Senhor nosso Deus. Então o trabalho cresceu muito, Johnson, né? Porque aonde a palavra de Deus chega, realmente há transformação, né? Hoje chegamos aonde chegamos, tem muito por fazer ainda, não tem dúvida nenhuma, né? Mas graças a Deus chegamos no patamar bem, assim, interessante, importante para a cidade, para o município, enfim, para todos nós, né? Entendi, pastor. Pastor Johnson, desculpa, aproveitando antes que eu me esqueça, pastor José Soares, uma perguntinha. O irmão estava com quantos anos de idade quando se converteu? Será que poderíamos saber, assim, resumidamente, como foi a sua conversão? O irmão nasceu no berço evangélico? Como foi? Boa pergunta, pastor Pedro.
Não. Também Eu converti com 11 anos. Eu também não tive essa oportunidade, mas hoje eu estava com 16, 17 anos, né? Já estava com essa E idade. como foi? Foi aqui? Foi no interior? Isso. Quando os irmãos iniciaram o trabalho no Belém, era do lado da minha casa, né? Mas eu trabalhava numa firma na divisa de São Bernardo com São Paulo, e lá tinha um irmão da cidade de Ornicete de São Bernardo. Na verdade, aquele irmão, o Sebastião Bento Pereira, ele me evangelizou dentro daquela indústria, daquela fábrica, e ali eu aceitei Jesus em 74. Mas fiquei sem frequentar a igreja. Quando eles iniciaram os cultos na casa do meu sogro, na Rua dos Leões, na minha parte de São Bernardo, era vizinho nosso, eles convidou a gente, e eu comecei a frequentar os cultos ali. Ali eu levantei minha mão e aceitei Jesus outra vez, era em 75 já, fevereiro do ano de 1975. Um ano antes de eu nascer. Com 15, 16 anos. Na adolescência, né? Na adolescência. Maravilha. Amém. Eu só pedi para os irmãos falar só um pouquinho mais alto, porque às vezes o Instagram está um pouquinho mais distante e não funciona. Mas tá bom, Tony, vai. Os irmãos que estão lá no Instagram, nos perdoem porque houve uma queda aqui do nosso vídeo, que estava ao vivo. Eu tive que retomar o vídeo, não sei se nós vamos conseguir recuperar a primeira parte da nossa entrevista. Mas aqueles que estão entrando agora pelo Instagram, estamos entrevistando o nosso pastor José Soares de Oliveira, aqui na cidade de São Bernardo do Campo, e o pastor Antônio Pedro Bispo, que está fazendo parte dessa entrevista também, porque ambos são pioneiros do trabalho do Ministério do Belém, aqui em São Bernardo do Campo. Nós chamamos de setor 29. Esses pastores que estão aqui desde a década de 90, né? Desde os anos de 1986, 87, pastor Zezinho entrou antes, né? Mas o pastor Antônio Pedro veio para cá em 86. Então, nós estamos aqui entrevistando esses pastores para mostrar como é que foi o início desse trabalho. Pastor Zezinho, no início do trabalho aqui de São Bernardo do Campo, eu creio que a nossa igreja, ela enfrentou muitas dificuldades, inclusive econômicas, né? Eu sei porque quando eu era criança, nós fizemos muitos evangelismos em bairros ainda no início, que estavam se formando, né, em comunidades bastante carentes, né? Pastor Antônio Pupian, que era um desbravador aí, que estava trabalhando em vários bairros distantes da cidade. Então nós tínhamos uma dificuldade muito grande. E, inclusive, de outras questões, como até obreiros, né? Como é que o senhor pode nos falar sobre esse início do trabalho? Qual foi a dificuldade? O senhor, como evangelista na época, quantas igrejas o senhor já dirigiu aqui no trabalho? Como é que foi o seu enfrentamento com essa obra para chegarmos até aqui? Pastor Johnson, Pastor Pedro, também tem essa mesma experiência, né? O trabalho, na verdade, Pastor Johnson, sempre teve as suas dificuldades, sempre teve, né, os seus impasses, né? Porque a gente não tem aquele costume ou aquela prática, né, de fazer nada forçado, né, pastor Pedro? Nem determinadas exigências. O povo que aceita Jesus na Assembleia de Deus é um povo que sente o desejo de estar ali adorando a Deus, e nesse louvor, na pregação da palavra, no ouvir da palavra, nós sempre sentimos o desejo de contribuir para que a obra de Deus se evolua, né? Para que há progresso na obra do Senhor Deus. Então, muitas dificuldades, mas Deus estava sempre com as mãos estendidas, né, pastor Pedro, para abençoar. Então, às vezes, Deus levantava de umas pessoas, né? E nem crente às vezes não era. Passava, vinha assistir culto na igreja, via a necessidade da igreja, das famílias, da construção, né, da área social, e abria o coração e contribuíam. Então, nós nunca tivemos, assim, vamos dizer, falta, na verdade, de nada. Na medida do possível, tudo foi acontecendo com a bênção de Deus, né? Quantas igrejas você dirigiu aqui no ministério? Por bondade de Deus, dirigi várias igrejas aqui. Não vou dizer se eu lembro agora. Mas eu dirigi a Vila Esperança, dirigi no Riacho Grande, dirigi o Seleta, dirigi Industrial, dirigi no Jardim Telma, no Independência, dirigi no Vitória, não é 7 igrejas, né? Falei Silvinha? Não. Dirigi no Silvinha. No Silvinha foi interessante, pastor Pedro.
Antônio Cupian pediu para mim dar continuidade a um trabalho com jovens, eu cooperei também com jovens praticamente 20 anos aqui do setor, né? E o pastor falou para mim, pastor Cupian na época, pastor Zezinho, eu quero que você me ajude na direção da igreja do Jardim Civil. E eu cheguei lá no Jardim Civil, começamos a cooperar, e ali nós abrimos um ponto de pregação lá no Montanhão, que hoje é uma congregação, onde a gente sobe 256 degraus. Foi um ponto de pregação que nós abrimos no ano de 1990. E abrimos um ponto de pregação no Jardim Baraldes, também, uma comunidade. Baraldes é bem longe. É, bem longe, lá na empresa de vida de Santo André. E aquilo ali, para mim, é uma verdadeira obra missionária, com certeza, aqui na cidade. Né? Porque a gente dirigiu os cursos da congregação no local, ali o Silvinho, e tinha essas atividades de pontos de pregação da palavra de Deus. Então, José, suprir, por misericórdia de Deus, cobrir algumas faltas de alguns irmãos que têm dificuldade. Até me lembro, pastor Pedro, uma época que o pastor José Maria assumiu o setor aqui, e daí 1 mês, 2 meses, ele adoeceu. Ficou 6 meses doente. E por misericórdia de Deus, nós assumimos a responsabilidade. Eu trabalhava na tesouraria na época, né, do lado do pastor, e assumimos a responsabilidade. Eu ia no hospital, visitava, e ele me orientava e eu dirigia os cultos. Também tinha família de congregação na época. Mas ele ficou internado um bom tempo, irmão, mas ali deu suprido a necessidade. Não foi fácil, não, né? Mas Deus nos deu vitória em tudo, nós nunca nos faltou nada. Amém. Pastor Zezinho, daqui a pouco nós vamos continuar falando um pouquinho mais, mas antes de eu passar a palavra para o pastor Antônio Pedro, eu quero aqui citar os nossos irmãos que estão cooperando conosco aqui, estão nos assistindo, vários irmãos, inclusive a irmã Zé Stock, né, que é a esposa do pastor Pedro, também está conosco, o pastor Valdir Ribeiro, Valdirzinho, né, que nós conhecemos, que envia aqui a paz do Senhor. Inclusive, ele lembra, pastor Valdir, lembra que o trabalho de independência começou na casa do pastor Macário, é isso? Numa garagem do Jardim Santo Inácio. É isso mesmo, Valdir, você faz parte da história. Eu era criança, conheci o Valdirzinho cantando na mocidade. E muitos cultos de em cima da garagem da casa da mãe dele. Isso. Tinha igreja lá. A irmã Odete, né? Isso, a família da irmã Odete é uma família pioneira aqui desse trabalho, né? Pioneira. E o Mauser está aqui conosco, né? O cantor Mauser, nosso cantor oficial aqui do Ministério, setor 29, né? O Mauser tem história aqui, né, pastor? O Mauser está aqui há muitos anos cantando aí, colocando a sua voz à disposição da obra de Deus. Deus abençoe, Mauser, sua vida. Pastor Adenilson Oliveira, do Ministério São Bernardo, nosso amigo, Pai do Senhor, pastor Adenilson. O nosso pastor Abraão Abreu, nosso irmão que está na nossa sede, pastor Abraão, que está nos ajudando, veio lá de Suzano, está juntamente conosco, pastor Luiz, Deus abençoe, pastor Abraão. E também nós temos aqui a Uncilene Rego, ela também disse que caminhou juntos no Belém de São Paulo. A nossa irmã Uncilene manda a paz, e também o irmão Danilo Fernandes está conosco, e a Maria Eunice José também está conosco. Todos os irmãos e vários irmãos que estão ali no Instagram, Deus abençoe a vida de vocês, continuem participando conosco. E depois, quem estiver no Instagram quiser enviar uma pergunta, posteriormente nós estaremos respondendo esta pergunta após o final do vídeo. Pastor Antônio Pedro, agora é a sua vez. Pastor Antônio Pedro, muita experiência também, veio com uma tarefa difícil de Diadema para cá. Apesar que em Diadema a tarefa também era bem difícil, né, pastor? Então, o pastor Pedro veio para cá, não sei se já foi na época do pastor Macário, do pastor Cupian, mas o pastor Pedro vai estar falando desse início do trabalho do pastor Bernardo. Ele, inclusive, foi um dos que dirigiu ali o trabalho do Calux, né, um trabalho bastante difícil. Pastor Pedro, o que o senhor tem para nos passar dessa experiência? Bom, em verdade, pastor Macário, eu acredito que foi em 85, e ele, eu acredito que foi em 1985. Claro, já existia o setor 29, por isso que o irmão José Soares está relatando suas experiências, e eu me alegro muito de ver aquela perseverança dos irmãos, e com os novos convertidos, como era na época o Zezinho, o jovenzinho,
irmãos, né, que estavam aí batalhando, trabalhando e para ganhar as almas para Jesus. E quando o pastor Macário começou, o que era na época, setor 30, no Jardim Independência, uns meses depois, não sei se chegou um ano, era bem novinho o trabalho do Independência, então foi quando o nosso estimado pastor presidente nos pediu para vir para cooperar em São Bernardo, para darmos um apoio ou ajudarmos no trabalho que se estava iniciando, no novo setor. E nós assumimos, pela misericórdia de Deus, ficamos 4 meses de trabalho, na época era o Jardim Independência, e tinha um salão alugado ali na Vila, eu creio que era mais Vila Gonçalves, um salão alugado. Aí veio, 4 meses depois que estávamos na frente do trabalho, o pastor Tupiano assumiu e continuamos a trabalhar. Como o obreiro que estava naquele salão, que era, digamos, a congregação número 1, depois de Independência, ele saiu com um grupo de irmãos, então nós assumimos, não tinha outro obreiro para assumir, o pastor Tupiano nos pediu para assumir aquele salão. Alguns meses depois, nós tivemos que entregar o salão, porque o proprietário não quis mais alugar para a igreja, ele estava cumprir a promessa que tinha feito a um amigo, creio, e alugou aquele salão para outra pessoa. E nós tínhamos aberto, então, fazia poucas semanas, um salãozinho, um ponto de pregação, no centro da favela do Calux. Era uma região grande, com centenas de famílias. E fazia poucas semanas que a gente tinha aberto um ponto de pregação, com um culto uma vez por semana. E aí eu pedi ao pastor Copian e disse, pastor, já que nós está muito difícil conseguir alugar um outro salão, então nós abrimos um trabalho novo no Calux. Se o senhor permitir, nós vamos transferir a congregação. Aqui a gente já sai do aluguel, já economiza um pouco para poder comprar mais rápido o terreno da sede e vamos deslanchar o trabalho naquela comunidade. Ele disse, se você tiver coragem, vamos embora. Aí eu disse, bom, coragem eu não tenho, mas Deus nos vai ajudar e lá pelo menos vamos pagar aluguel e, enfim, vamos desenvolver o trabalho ali. E pela misericórdia de Deus, nós então transferimos a congregação para o centro do Calux, na favela do Calux, e graças a Deus, com a ajuda de muitos irmãos daquele tempo, que foi uma bênção, nós conseguimos 2 terrenos, depois acompanhando a comissão de urbanização, conseguimos 2 terrenos para a glória de Deus, onde está construído o bonito templo do Jardim Calux hoje. Então, evidentemente, ficamos 5 anos e meio ali, quando a congregação já estava bem desenvolvida, pela graça do Senhor, funcionando a escola dominical, ciclo de oração, grupo de obreiros e tudo. O pastor nos pediu para irmos para o Jardim Telma e fomos substituídos, onde a obra do Senhor continuou. E para a glória de Deus, fomos vendo o trabalho crescer. Nessa ocasião, nós estávamos já com a campanha da compra do terreno da sede. E o pastor Copiano nos incumbiu também da responsabilidade da tesouraria na construção, quando começamos as campanhas para a compra do terreno. Durou alguns, não sei, 3, 4 anos, para juntarmos o valor suficiente. Depois, com a ajuda da nossa sede de Belém, nosso pastor presidente, se conseguiu comprar o terreno, onde está hoje na Alameda Glória 705. Se construiu o templo em 3 etapas, irmão Johnson, pastor Betinho, em 3 etapas, ou seja, o pastor Copian teve aquela parte mais difícil, que foi preparar o terreno e fazer a base, inaugurar aquele salão de madeira. Em seguida veio o pastor, ele ficou quase 8 anos, em seguida veio o pastor Constantino, que teve uma parte preponderante, muito difícil, que foi sair do barracão de madeira para lançar as primeiras, vamos dizer assim, bases para a construção do templo. E não foi fácil, foi um grande desafio, mas Deus deu a ele coragem, deu a ele saúde, força. E quando ele entregou o trabalho para o pastor, eu creio que foi no ano de 1996 já, sim, que ele entregou ao pastor Mardoni, aí estávamos na fase de acabamento da parte de cima, para sair da garagem e congregar na parte de cima. Assim que no dia 25 de janeiro de 2004, nós tivemos o privilégio, pastor Johnson, de
junto com o nosso pastor Mardônio, nosso pastor presidente, mais outros irmãos, darmos glória a Deus e entrarmos na nova casa, zerinho em folha, e foi muito bonito, porque Deus me deu o privilégio de pegar o comecinho do nosso setor 29, setor 30, que hoje é setor 29, nos deu o privilégio de sermos, de trabalharmos para a compra do terreno, e Deus só nos permitiu sair o dia que inauguramos. Inauguramos uma grande festa, dia 25 de janeiro de 2004, e 3 meses depois Deus me permitiu sair, então, com o aval dos nossos pastores para o campo missionário. E, graças ao Senhor, tem crescido a obra. Cada um dos pastores que vieram tiveram seu peso de importância, cada um se destacando naquela área que Deus chamou, que Deus deu mais talento, uns mais na construção, outros mais no evangelismo, abertura de novas igrejas, outros mais no ensino da palavra, enfim. E hoje, graças a Deus, estamos com o nosso pastor Heloísio, que também é um homem de Deus, experiente, que ama o trabalho evangelístico, ama a obra missionária. Nós estamos felizes e alegres, porque podemos dizer, como disse Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu louvo a Deus pelo Ministério do Belém, em São Bernardo do Campo, até porque também, graças a Deus, a igreja goza de uma comunhão, de uma solidez fraternal com os queridos irmãos de outras igrejas, de outras denominações, da Assembleia de Deus Coirmã. Somos muito amigos, há uma boa ponte de ligação, e isso agrada a Deus, porque o mundo vê a união do seu povo, do povo de Deus, e assim o Evangelho vai progredindo para a salvação das almas, irmão Johnson. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, antes da continuidade aqui da nossa conversa, o pastor Valdir Ribeiro está lembrando aqui, pastor Pedro, que no Calux, né, o irmão Donato foi o seu diácono, e uma das famílias que muito me ajudou foi a família do irmão Cezinando, né? Meu Deus. Eu até me lembro o nome do grupo. Eu chegarei lá. Um dia chegaremos lá. Louvar o Um dia chegaremos lá. Cantava bonito. O irmão Cezinando já está no céu, o irmão Donato já está na glória. Eles foram homens. Depois veio também o irmão Laí e outros que Deus levantou, que nos ajudou muito. Quando muitos diziam, pastor, é complicado, é perigoso, eu chegava, via o ânimo daqueles irmãos, o amor daqueles irmãos. Irmão Cisnando é inesquecível com a família dele, o ânimo daqueles irmãos, e então não tinha como escapar. E ajudado pela minha esposa, me lembro, eu louvo muito a Deus pela coragem de ter a minha esposa na época. Meus filhos, nossos filhos pequenos ainda, não eram nem pré-adolescentes, crianças, e todos estávamos ali pela fé, recebendo o apoio, o carinho daqueles irmãos tão amorosos, e louvamos a Deus. Alguns já estão na glória, outros continuam lá louvando o Senhor. Meus irmãos, e assim, a congregação do Calux é uma das, vamos dizer assim, uma das boas congregações do nosso setor, e tem dado fruto para a glória de Deus. E louvamos ao Senhor, porque os pastores que têm passado têm dado bastante apoio ao trabalho das congregações, e assim a obra segue para a glória do Senhor, irmão Johnson. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu estava até lembrando aqui, eu comentei que do irmão Lincoln, né? O Jardim Telma, muitos dos irmãos não conhecem, mas eu estive visitando o irmão Lincoln pessoalmente para ouvir um pouco dos seus testemunhos. A sua esposa ainda está lá, a irmã Maria. Mas eu estava lembrando aqui do irmão Lúcio, né? O irmão Lúcio que continua aqui no Marrocos. Também é um cooperador muito antigo, já idoso, mas uma pessoa muito persistente na obra. E também estava lembrando do irmão Noé, do Jardim Nascimento. Né? O irmão Noé do Jardim Nascimento era bem interessante, ele era bem idoso, e ele ficava sempre ali na porta, chegava cedo nos ensaios, chegava nas orações. E o irmão João de Sena também é um pioneiro para a nossa obra. O irmão João de Sena, que foi o primeiro coordenador aí do grupo de varões, Valente e Davi, na época do pastor Mardoni, se não for a memória, né? Do pastor Mardoni. Irmãos, então tem vários irmãos e irmãs, inclusive a nossa irmã que faleceu recentemente, a irmã Zoraide, né? Irmã Zoraide, uma lutadora da obra de Deus, uma pessoa que fazia o trabalho de visita
intensamente. Ela foi visitar minha filha lá no Hospital Beneficência Portuguesa, daquele jeitinho dela, correndo para cima e para baixo. A gente conhecia ela em todo lugar porque ela tinha um coquezinho, né? Então, todo lugar que a gente via aquela irmãzinha com um coquezinho, a gente sabia que era a irmã Zoraide. Uma mulher de Deus, Deus a levou. O nosso irmão, o pastor Valdir Lopes, né? Que hoje dirige um campo. Também, o pastor Valdir Lopes, a sua mãezinha ainda está viva. A nossa irmã Gildete, né? Que Deus abençoe a vida da irmã Gildete, dessa família. E tantos outros irmãos que nós estamos lembrando aqui, que fazem parte da história da nossa igreja. Pastor José Soares, o senhor foi co-pastor durante algum tempo também no nosso ministério, né? Acredito no período do pastor Martônio e do pastor Samuel também o senhor esteve auxiliando, não é isso? É isso, Johnson. Eu tive esse privilégio, Johnson, por misericórdia de Deus, assim que, quando o pastor Madônio assumiu aqui, na época do pastor Constantino, nós cooperávamos, né, com os jovens. O pastor Pedro se lembra bem, o pastor Pedro sempre cooperando ali com o pastor Constantino. Quando o pastor Constantino saiu, que o pastor Madônio assumiu, não é isso? Isso. Aí o pastor Pedro continuou ajudando, e nós sempre ali também cooperando, dirigindo igreja, fazendo um trabalho, né? Quando Deus realmente abriu essa porta, pastor Pedro tinha essa chama, né? Todos os feriados e dias que nós tínhamos aí, pós-escola bíblica dominical, pastor Pedro era sempre aquele homem de linha de frente do evangelismo, né? Como pastor, como dirigente de igreja, dirigente de departamento. Então, na época dos finados, né, pastor Pedro? Aí nas ruas, próximo aos cemitérios, nós fazíamos um trabalho bonito, né? Não esqueça aquele trabalho, um trabalho maravilhoso, né? Então, o pastor Pedro cooperando ali, quando Deus nos chamou para a obra missionária, até fora, até pastor Pedro, fica uma indagação aqui no meu coração. Eu vou fazer todo um trabalho aqui, né? Mas eu tenho certeza que o que Deus colocou no coração do pastor ia mais além, né? Aí quando Deus já tinha estruturado o trabalho aqui, todos nós já tínhamos, pastor, aquela experiência, como você também, né? De fazer o trabalho, Deus nos chamou para estar em outro país, né? Ganhando almas para Jesus, que é uma grande honra para o nosso setor, para o nosso ministério. O pastor Pedro tem sofrido muito, mas tem feito um trabalho, né, de exemplo para todos nós, um trabalho muito afinco, com muita perseverança, né? E quando ele foi então para a Bolívia, o pastor Mardônio então nos chamou para estar auxiliando ele, né? Quando o pastor Mardônio saiu e passou o trabalho com o pastor Samuel, nós demos continuidade, fiquei 8 anos ali também, dando assistência ao pastor Samuel em a segunda pessoa, né? Por misericórdia de Deus. Então, graças a Deus, foi um trabalho muito bom, nós fizemos assim, com a orientação desses pastores, né? E com a orientação do ministério. E graças a Deus, hoje o trabalho está aí bem, muito bem, né? Para a glória de Deus. O pastor João, com permissão, o pastor José Soares, até onde eu me lembro, não tínhamos a UMADESB, porque a mocidade começou a crescer, as congregações. Eu não me lembro, eu creio que foi na época do pastor Cupiano ainda, que se formou uma UMADESB, e o irmão, se não me engano, foi o fundador, o primeiro, que foi o líder da UMADESB, ou estou equivocado, não foi um dos primeiros, ou o primeiro líder que fundou a UMADESB, a União da Mocidade Assembleia de Deus, São Bernardo do Campo. Na verdade, pastor Pedro, eu cheguei do interior para cá em 1990, fiquei 5 anos no interior, mas sempre cooperando aqui, né? Tinha comércio aqui, tinha a família toda aqui. Então eu estava aqui toda semana praticamente, servindo aqui, dirigindo igreja lá no interior, fiquei há 5 anos dirigindo igreja. E quando eu retornei em 90, foi um dos primeiros trabalhos que o pastor Cupiano pediu para nós fazermos, foi organizar, né? A irmã Neuci, que tinha o conjunto com Elias, né? Fazer um belíssimo trabalho, e o pastor Cupiano falou, pastorzinho, nós precisamos, o pastor Pedro também ajudando aí, de uma pessoa com um pouco mais de experiência para estar solidificando esse trabalho com os jovens. E Deus nos abençoou. Eu me lembro que em 1990, pastor Pedro, nós levamos acho que 1, 2 anos lá
em Belém era do novo, quando compraram o prédio da Matarazzo, antes de construir o novo templo. Teve um evento lá, né? Isso, teve um grande evento com a Madeleine. Foi E, uma daquelas épocas que nossa máquina não mais infância nessa época. e na época eu tocava, né? Eu sempre toquei instrumento, teclado, e a gente. Projeto ônibus de jovens. De jovens, Roda de jovens é uma delas. Eu acho que foi nessa época aí, pastor. Foi nessa época aí, eu acho. E é interessante, eu estou comentando aqui, eu estava lembrando de outros pastores, né? Pastor Geraldo, né? Pastor Geraldo também ajudou bastante. Geraldo Santini. O nosso pastor Adalto, que infelizmente está enfermo hoje, né? Foram pastores que contribuíram bastante para esta obra de Deus. Evidentemente, nós podemos aqui citar outros que passaram por aqui e já não estão mais conosco, ou foram para outros lugares, né? Para outros lugares. Mas, continuando, então, pastor, eu estava lembrando também que o senhor foi um dos fundadores da OFESB, né? Da orquestra, né? Você começou a escola de música. Então, quando o pastor Mardono chegou, pastor João, ele criou os departamentos, né, pastor João, ele se lembra, né? Até, Deus, isso aconteceu um fato interessante, não sei se o pastor Pedro se lembra, que o pastor me colocou para estar atuando no departamento de música da igreja, né? Porque eu tinha meus filhos já estudando na Fundação São Caetano, e bem influentes na música, já tocando muito bem, né? Já tem condições de estar dando aula. Aí o pastor Marcos falou assim: você vai tomar conta do trabalho do setor musical da nossa igreja, e nós vamos organizar os conjuntos. Foi quando nasceu o grupo dos varões também, nessa época. Aí nós fundamos primeiro a escola de música. Chegamos a ter mais de 150 pessoas estudando na nossa igreja e outras denominações. Muitas estudantes. Na igreja, né? Até mandar uma carta para o pastor Mardono. Paulo já se viu para colocar uma pessoa diante do trabalho de música que não entende de música. Porque eu gostava muito da música, mas eu nunca consegui desenvolver um trabalho musical assim, pessoal, né? Mas eu gostava muito e coloquei meus filhos para estudar, eles estudavam, eu tinha prazer de reunir em casa com eles, eles tocavam, né? Aquilo era muito edificante para mim. Então eu abracei a causa com amor, né? Aí começamos a ajudar os departamentos, que foram se formando e foram crescendo. Na verdade, o pastor Mardono, né, pastor Pedro, deu um ênfase muito grande no departamento, né? Criou o departamento, de visão, de mocidade, de jovens, adolescentes, de irmãs. Ele ajudou a desenvolver, né, o trabalho. Ajudou a desenvolver muito. Nós, todos os pastores, né, que passaram pelo setor, pastor Antônio Copiano, pastor Antônio Mardono, pastor Antônio Constantino, pastor Samuel Freire, agora o nosso pastor Luiz, todos eles têm um papel importante no desenvolvimento do trabalho, mas cada um tem uma característica, tem um trabalho que eles são mais envolvidos, é como se fosse um projeto, né? Deus coloca o pastor e Deus coloca o projeto com aquele pastor, de sorte que todos não vão fazer tudo o que todos fizeram, mas cada um que vem começa um projeto ou desenvolve mais determinado projeto. O pastor Mardono, ele se aplicava muito na área de ensino, de conhecimento. Tanto é que a Faculdade Evangélica de São Paulo, aqui a nossa extensão de São Bernardo, qual eu estudei, ela foi iniciada nesse período do pastor Antônio Mardono, né? E, enfim, cada pastor tem a sua característica, né? O pastor Constantino trabalhou muito nas construções, né? Principalmente nas congregações. O pastor Samuel fez um trabalho muito grande na parte espiritual da igreja, em outras áreas também foram desenvolvidas, em outros grupos também foram muito bem desenvolvidos. Hoje o pastor Heloísio também está trabalhando com a abertura de novas congregações, novos trabalhos, né? Um trabalho também bastante importante de evangelização, de crescimento do nosso setor. O pastor Antônio Cupian foi um desbravador, né, da obra. Foi aquele que entrou nos lugares mais difíceis, né, com muita dificuldade, com lugares muito precários. Eu lembro lugares que a gente ficava atolado na lama, lugares que a igreja era quase isolada, a congregação, que não tinha transporte público com facilidade, pessoas muito simples, às vezes comunidades muito pobres, carentes, né?
nós tínhamos até barracos, inclusive, eram muitas igrejas que eram abertas e se construíam barracos para poder se dar início ao trabalho. Então, esse foi o início do trabalho que hoje, graças a Deus, desfrutamos de um certo conforto, vamos analisar, né, pastor? Verdade. Nós temos aí algumas igrejas construídas, nós temos uma sede muito bem construída, que agora está para ampliar, né? O pastor Samuel, inclusive, comprou os terrenos ali em volta da nossa sede. Então, cada pastor teve o seu trabalho, que foi fundamental para o crescimento dessa obra. Irmãos, então aqui nós ouvimos aqui muitas coisas. Vamos ainda falar mais um pouco, né? Mas eu queria fazer menção dos nossos irmãos que estão aqui entrando e compartilhando e comentando. A nossa irmã Esther Pereira, a Esther Pereira, que é a nossa pioneira, né? Esther Pereira, que foi a minha conselheira de adolescente ainda, né? O nosso pastor Toninho Silva, pastor Toninho lá do DR, Deus abençoe, pastor Toninho, sua vida, sua família. O Marcos Antônio, lá o irmão Marcos Antônio também, que está desejando a paz do Senhor. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Ele e a sua família. Também a irmã Adélia Maria, a nossa irmã dali do Ministério de São Bernardo, né? A Jane Barbosa, que é a esposa do Oséias, o Jacinto Gabriel, o Jacinto, Deus abençoe, está sempre conosco, o Jacinto. O Oséias Silva, Deus abençoe com o Oséias, que trabalhou muito tempo aí com a Almadesb, né, com varões. O Oséias sempre muito envolvido com a música. O irmão Rodrigo Pita, lá do Jardim Nascimento, Deus abençoe, irmão Rodrigo. Também está conosco a Denise Isaac, também a Denise, que Deus abençoe sua vida, ela que é da igreja Além do Véu, nossa amiga. Denise, Deus abençoe. Meus irmãos, então, nós temos aqui, deixa eu ver se entrou mais alguém, vamos ver aqui se tem mais alguém. Bom, a Gislaine também, a minha irmã, a Gislaine Lins, que está lá no interior de São Paulo, na cidade de Pauliceia. Deus abençoe, Gislaine, também está cooperando lá na igreja em Pauliceia. Irmãos, bom, e o Robson, que a gente chama de Bob, também está conosco, que congrega ali com o pastor Jonas Pires, da igreja Missão Vida. Deus abençoe, Bob. Bom, à medida que for entrando mais pessoas aqui, a gente vai estar citando. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Curtam, compartilhem, comentem. Depois nós vamos estar disponibilizando esse vídeo também pelo YouTube, no canal Cristianismo e Atualidades. Estaremos disponibilizando esse vídeo para que todos tenham acesso pelo YouTube. Bom, já falamos aqui do pastor Zezinho também, sobre a sua cooperação como co-pastor. E o pastor Antônio Pedro, antes de ir para Bolívia, também foi co-pastor e trabalhou bastante aqui pelo trabalho, pela obra. E eu queria que o pastor Pedro falasse, inclusive, como é que foi, pastor Pedro, esse envolvimento do nosso ministério, do nosso setor, com missões. Como isso nasceu, como isso foi plantado no coração da nossa igreja, dos nossos irmãos. Eu lembro quando o senhor fazia as campanhas, nosso carnezinho, o trabalho que o senhor sempre estava envolvido, trazendo palavra, tinha congresso de missões, como ainda tem, ainda hoje voltou a ter os congressos de missões. Como é que foi esse trabalho, como é que foi esse envolvimento da igreja de São Bernardo, do nosso setor de comissão, pastor? Bom, eu louvo a Deus porque todos os pastores que passaram por aqui, uns, claro, com mais ênfase, outros um pouco menos, mas todos eles tiveram também o seu envolvimento, porque foram homens de Deus, que amavam missões, nos deram oportunidade para, de vez em quando, trazer algum missionário, época de escolas bíblicas, onde dirigimos as congregações, sempre podíamos trazer também missionários ou pastores que estão de outros países congregar conosco, e os nossos pastores sempre deram muito apoio. Então, isso tudo foi fazendo com que a chama permanecesse ardendo, o pastor Johnson, o pastor José Soares, em nosso coração. Eu já falei em outra live, desde da minha adolescência, eu creio que se fosse por Deus naquele tempo para ir, talvez na minha adolescência eu teria tido coragem de arrumar uma linha e ir embora, porque sempre desejei fazer obra missionária. Então, como Deus tem um tempo para tudo, enquanto não fomos trabalhando aqui.
mas sempre, de uma certa forma, envolvido com o trabalho de evangelização e procurando saber também como é que se funciona a obra missionária além fronteira, né? De sorte que, quando chegou no ano 2000, Deus me deu a oportunidade de poder sair da empresa, o banco que eu trabalhei 21 anos, a Caixa Econômica Federal. No ano 2000 para o ano 2001 nós saímos e, na época, aceitamos o desafio, a convite do nosso pastor, para nos integrar de tempo completo na obra de Deus. Isso foi já no começo do ano 2000. E durante 2001, 2002, 2003, até 2004, nós estávamos trabalhando ao lado do nosso pastor em São Bernardo para o término, o acabamento do templo, e dirigindo alguma congregação, como no caso do Nascimento, foi a última praticamente que eu dirigi por quase 6 anos. Mas no meu coração eu tinha absoluta certeza que o meu tempo em São Paulo estava terminando. Já fazia algum tempo que eu sentia que estava terminando o meu tempo em São Paulo. Então o Senhor foi abrindo a nossa mente, o nosso coração, e graças ao Senhor, porque eu me lembro, na época, foi a saída do pastor Constantino, a entrada do pastor Mardônio. A gente já estava de tempo completo na obra, e o pastor Mardônio vestiu a camisa. Surgiu o projeto Índia, e com permissão do nosso pastor presidente, o pastor Joel, fomos conhecer o trabalho lá na Índia, em Bangalore, sul da Índia. Passamos ali algumas semanas, e o Senhor abençoou muito, aprovou a nossa viagem. Quando retornamos da Índia, a gente tinha absoluta certeza da nossa chamada, e que era o tempo para irmos ao campo missionário transcultural. Oramos, lutamos, não foi possível na época irmos para a Índia, mas o Senhor abriu a porta e fomos aqui para o país vizinho de Bolívia. Pensava que era por pouco tempo, mas não foi por tão pouco tempo, já faz 16 anos que estamos aí. Evidentemente que eu tive que contar com um apoio muito grande do pastor Mardônio, que foi praticamente o que nos enviou, claro, representando o nosso Ministério do Belém, a diretoria, pastor Mardônio, setor 29, São Bernardo do Campo, que eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor pelo apoio do setor 29, de modo geral, tanto do seu pastor setorial na época, dos que vieram depois, junto com os demais obreiros, senão não poderíamos talvez estar lá até o dia de hoje. E então eu vejo, irmão Johnson, um envolvimento muito grande dos nossos pastores, com a eficiência do nosso, da diretoria do nosso Ministério Belém, e estamos ali fazendo a obra do Senhor com gozo e com alegria. Então, de mim mesmo e a minha família, não podíamos chegar onde chegamos, estar lá até hoje, fazendo nada, se não fosse também o envolvimento dos nossos pastores, que Deus colocou para nos pastorear e orientar. Mais ou menos isso. Então, nós fomos em 2004, né, como disse, inauguramos, o pastor Mardônio disse, inauguramos o templo dia 25 de janeiro, e em seguida já podemos te enviar. E aí, 2 ou 3 meses depois, nós partimos, no mês de abril, fomos para Cochabamba, ficamos aí 10 anos, pela bondade do Senhor, fundamos aí um ministério, e deixamos algumas congregações, e quando pensamos que era hora de retornar, e talvez ir para outro país, o Senhor nos enviou. E aí assumimos o desafio de estar lá na cidade de Oruro, onde o irmão já foi 2 vezes, conhece a realidade. E estamos, pela misericórdia de Deus, levando avante um trabalho que já havia sido começado por outros missionários, e hoje temos, graças ao Senhor, várias congregações, cerca de 10, 11 congregações, ali atrás das montanhas, 2 ou 3 na cidade, lugares longe, difíceis, bastante desafiadores, mas eu louvo muito ao Senhor. E gostaria de agradecer a Deus e destacar que o pastor José Soares tem sido um dos companheiros que tem nos dado nos ajudado com o empurrão, né, a sua contribuição, a sua palavra de apoio, de ânimo também. Eu louvo ao Senhor. E agradeço muito, mas muito a Deus pelos meus pastores, a começar o nosso pastor presidente, nosso pastor setorial e os companheiros aqui de São Bernardo. Muito obrigado, pastor José Soares, pelo apoio que ele tem nos dado também, principalmente nos últimos tempos, com relação a poder nos apoiar um pouquinho ali, a ajudar algum obreiro, a ajudar nas construções, enfim, que estamos levando avante em Oruro e também em Cochabamba. Glória a Deus. Isso é, irmão Johnson, mais ou menos o que tenho a falar sobre a parte missionária.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Jardim, alguma consideração sobre isso? Bom, pastor Johnson, um fato interessante, pastor Pedro, eu gostaria de lembrar aqui ao pastor e aos nossos irmãos, tive a oportunidade de estar na Bolívia, fiquei acho que 6 dias, né, Johnson? Fui eu e você, eu fiquei acho que 5 dias, né? Você ficou uma semana e eu fiquei um pouquinho mais. E você ficou um pouquinho mais. Mas, pastor Pedro, ali é Oruro, né? Estamos em Oruro. A altitude, pastor Pedro, ali, que não é fácil, né? Eu me senti muito mal. Quantos metros de altitude ali? Estamos a 3.800 a 4.000. Dependendo da congregação que estamos a 4.000, até um pouquinho mais. E no centro estamos a 3.800 metros. Então, uma coisa marcou muito de você, eu fui subir uma escada que tem lá da igreja correndo, e me faltou o ar. Eu falei, eu vou ter água aqui, né? Mas eu fiquei sabendo que era por conta da altitude, né, pastor Pedro? E outra coisa, pastor Johnson, foi a piscina coletiva, né? Nós fomos tomar banho, pastor Pedro, piscina coletiva, as águas termais. Então, é um lugar muito difícil, né, pastor Pedro? Mas Deus mandou o senhor para lá e parabéns pelo trabalho. A gente pouco tem contribuído, mas temos orado muito pelo pastor, pela família. E o diabo tem se levantado, né, porque é um trabalho espinhoso, mas o senhor fez o tempo que está fazendo, né, deu continuidade a todo o trabalho, né, era uma necessidade, né, que Deus tinha para fazer o que o senhor está fazendo ali. Mas aquela piscina coletiva marcou, né? Nós fomos num carro cheio, lotado lá. Quando retornamos, o camarada tem alguma confusãozinha conosco, né, Johnson? Esses crentes aí, vem para cá, não sei o que vem fazer aqui. Aí nós começamos a evangelizar os camaradas lá dentro da Kombi, né, Johnson? E Deus nos deu graça, nos deu sabedoria. Eu sei que eles ouviram depois a palavra de Deus lá e descemos todo em paz. Naquela condição foi uma vez. Mas o banho foi extraordinário. Água quente, termais, muito interessante. Na verdade, o pastor Johnson já foi a segunda vez, né? E nós estamos esperando a sua visita de novo por mais tempo. Porque 3 dias realmente foi só um comecinho. E com mais tempo para poder, meu irmão, nos ajudar mais quando tiver um tempinho aí, está convidado. Outros irmãos também estão convidados a nos visitar. Pastor, nosso querido pastor setorial, pastor Heloísa, está convidado a estar conosco, o pastor João a retornar. Enfim, estaremos de braços abertos para receber os irmãos lá a 4.000 metros de altitude. E se Jesus vier melhor, já estamos mais pertinho do céu, vamos chegar primeiro que os outros, né? Então, estão convidados, irmãos, a nos visitar lá em Oruro. Amém. Então, só mais uma consideraçãozinha. Eu conheci o lago, como é que chama o lago lá? Lago Titicaca. Lago Titicaca. Parece que é mais alto ainda, né? La Paz. Mas é muito bonito o lago, né? Tive essa oportunidade de estar ali naquele local tão maravilhoso. O pastor Pedro nos levou lá. E até a condução, né? Foi bem complicada no dia lá, né? Corre aqui, corre ali, corre lá. Os bolivianos não são fáceis, não, né? Atropelam um pouco. Muitos lugares bonitos. Mas muito bonitos, na Bolívia, né? para ser conhecido. Né, marcou bastante, tem muitas fotos de lá, coisa linda. Então, uma experiência maravilhosa, estourando a Deus, pastor Pedro, e conversando muito com o pastor, né, Luiz, ele tem muito desejo de ir lá, ele pensa muito no senhor lá, né, na sua família. Eu sei com ele algumas vezes sobre isso, né? E se Deus não trouxer o irmão para cá o mais breve possível, Deus vai preparar um momento para nós estarmos lá novamente. Em nome de Jesus. Serão muito bem-vindos. Amém. Meus irmãos, nós já estamos a praticamente 1 hora de live, né? E vamos, em 5 minutos, queremos encerrar essa live, mesmo porque as igrejas, elas começam o culto agora às 19h30. Então, a tendência é que as lives também comecem nesse horário, transmitindo os cultos online. Irmãos, para a gente finalizar, eu só vou aqui dar um testemunho muito rápido aqui. A nossa sede do setor 29 em São Bernardo, lá em 1987, era no Jardim Independência, onde ainda hoje existe a congregação do Jardim Independência, onde está o pastor Ezequiel, né? E na época, muita gente não sabe, mas os meus pais, né, o irmão Obadias Barbosa, foi o fundador do nosso coral, né, o coral da sede que nós conhecemos hoje como Coral Mandaim. No mês de março de 87, meu pai iniciou os ensaios, e no mês de agosto de 1987, meu pai inaugurou o coral, que tinha um outro nome,
se não me falha a memória, era Coro Celeste, alguma coisa assim, eu não me lembro agora o nome exato. Então, meu pai foi o fundador do coral, que está até hoje, graças a Deus, há 33 anos, né? Louvando ao Senhor. A minha mãe foi a dirigente dos jovens daquela época, a dirigente da mocidade daquela época, né, pelo pastor Cupian, e ficou um período trabalhando lá. E eu, quando estava nas crianças, né, comecei o meu instrumentozinho lá no Jardim Telmo, no ano de 1991, comecei a tocar meu instrumento, toquei bastante tempo na igreja, depois aprove a Deus nos chamar para o ministério da palavra. Irmãos, muitas experiências, muitos irmãos aqui participando, a família da irmã Denise está conosco, o seu Augusto, a dona Sirene está conosco. Esse Augusto. E está aqui a família da Denise. Né? Né? A irmã Priscila Risse, também, nossa pregadora da palavra, que também é conhecida nossa. Que Deus abençoe a irmã Priscila. Agradeço a todos os irmãos, aqueles que nós citamos, aqueles que nós também não citamos, aqueles que estão compartilhando. Eu agradeço a todos vocês por estar nos ajudando a divulgar estas experiências tão importantes. Nós temos aqui, no mínimo, mais 1 hora para falar sobre várias outras experiências, vários outros testemunhos que impactaram o surgimento e o crescimento da obra de Deus aqui em São Bernardo do Campo. Mas o nosso tempo já está finalizando, então para nós finalizarmos, nós vamos fazer aqui apenas as considerações finais, cada um dos nossos pastores, pastor José Soares de Oliveira e nosso pastor Antônio Pedro Bispo, estará dando suas considerações finais, e estaremos encerrando e fazendo aquela oração, né, que nós acabamos não fazendo no começo. Nós vamos fazer a oração final, para que você também seja abençoado através das orações. Pastor Zezinho, por gentileza. Pastor Johnson, eu quero agradecer a Deus. Você falou do teu pai, e eu me lembrei também de um maestro que Deus também tem na glória, o maestro irmão Adelar. Adelar trabalhou muito com meu pai, né? Stoffman, né? Pai da nossa irmã Zélia, né? A família Stoffman. Contribuiu muito, né? Para o trabalho do Senhor. E ele e a irmã Penha, né? Sempre foram pé em boi ali, né? E quero lembrar também, pastor Johnson, do pastor Sebastião, pai do pastor Antônio Pedro, e a irmã Adalmira, Sim. que deixou para nós aqui um exemplo maravilhoso também. Poderia citar muitos outros irmãos, mas o tempo não dá, né? Mas são pessoas que marcou muito enquanto a vida nossa, né? Que Deus abençoe a vocês que estão aí nos assistindo. Muito obrigado pela vossa preciosa atenção. Quero fazer um agradecimento, pastor Johnson, especial a todas as igrejas históricas, né? Que têm orado por nós, orado por mim, pela minha família, pela minha equipe de trabalho. Nós estamos atendendo a todos os irmãos, independente da placa da igreja. Deus nos colocou em um setor para estar abençoando também os irmãos que têm aí alguma solicitação. Então, a todos vocês, meus irmãos e amigos, um meu forte abraço. Agradecer ao pastor Pedro, a irmã Zélia que está aqui comigo, por essa honra, por esse privilégio de estarmos juntos hoje aqui, né? Deus preparou essa oportunidade. E agradecer ao pastor Johnson. O Johnson tem sido, assim, graças a Deus, um grande conselheiro do meu trabalho, que nós estamos desenvolvendo, os meus projetos, né? Uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, uma pessoa que Deus tem usado com sabedoria, um homem de uma família maravilhosa, uma índole maravilhosa. Deus abençoe a sua vida, pastor Johnson. Né? E um forte abraço a todos vocês, de coração. Deus abençoe. Amém. Pastor Antônio Pedro, por gentileza. Bom, só temos que dizer graças a Deus, graças ao pastor Johnson pelo convite, graças ao anfitrião da noite, pastor José Soares, louvar a Deus pela sua vida. João Zezinho, repetindo, começou adolescente no trabalho do Senhor. E trabalhou em muitas áreas na vida, hoje é um homem aposentado e poderia estar aí levantando tarde, passeando, tem condições econômicas para isso, poderia estar curtindo os netinhos o tanto que quisesse e resolveu se entregar um pouco, enquanto Deus lhe dá saúde, em benefício
da parte social também na cidade de São Bernardo do Campo. Eu sempre tenho louvado a Deus, porque Deus precisa de servos dele, missionários em muitas áreas da nação. Me lembro que Deus precisava de um homem abençoado e fiel no Egito, levantou um José. Precisava de um e mais alguns em Babilônia, e levou Daniel e seus companheiros. Esses homens foram fiéis. Precisava de alguém para ir diante de Faraó e também que fosse fiel a Deus e libertar o povo, levantou um Moisés. Todos eles eram homens que estavam comprometidos com Deus. E hoje não é diferente. Hoje a missão do Zé Soares é praticamente ser um missionário, uma luz a brilhar no campo, numa área administrativa de São Bernardo do Campo. Nós louvamos muito, mas muito a Deus por isso, irmão Zezinho. Minha oração tem sido para que Deus te conserve como uma luz. Imagina, Daniel estava numa Babilônia tão corrompida, tão idólatra, mas ele não se corrompeu. Moisés, já grande, escolheu ser chamado, servir a Deus, ao invés de ser chamado filho da filha de Faraó. Pode se corromper muitas vezes, Deus o guardou. E assim por diante. Então, tenho orado para que o Senhor Jesus continue guardando o irmão o tempo que houver necessidade. Talvez até que o irmão parta dessa vida, ou até que venha soar a trombeta. Enquanto Deus precisar do irmão, aonde o irmão está, que ali seja o seu campo missionário. Como a graça de Deus te acompanhou desde a sua adolescência, quando passou a ser um seguidor de Jesus, que te acompanhe também ali no seu local de trabalho. Sei que o irmão se sacrifica muitas vezes, o irmão não precisa disso, mas quantas pessoas têm sido abençoadas pela sua palavra, pelo seu carinho, pela sua oração, pelo seu esforço. Glórias a Deus por isso. A minha oração, irmão Zezinho, é que Deus te conserve até o fim, como tem te conservado nesses últimos anos, mesmo numa área difícil de lidar hoje, que é a área política. E o Senhor Jesus tem planos grandes para a sua vida ainda, porque necessitamos missionários, homens fiéis, também nessas posições da nossa nação a nível nacional, estadual e municipal. Então, que Deus esteja abençoando. Aliás, quero aproveitar e pedir a toda a igreja que oremos pelo irmão José Soares. A área que ele atua hoje é uma área muito difícil, há muita corrupção, há muita desconfiança. É um desafio tremendo, meus irmãos, porque é um campo missionário muito, muito espinhoso. Mas o irmão Zezinho tem sido um homem fiel, Deus lhe tem ajudado, e isso honra a igreja, honra o evangelho, honra o nome do Senhor e honra aos amigos que lhe dão o apoio. Então, que Deus abençoe de uma maneira muito especial. Muito obrigado pela sua audiência. Ore também pelo campo missionário, pela obra do Senhor em todo o mundo. E oremos, meus irmãos, pelo nosso Brasil, pela nossa cidade de São Bernardo do Campo. Oremos muito pelo pastor José Soares e a sua família. E Deus vai continuar abençoando de uma maneira muito especial. Grande abraço e muita alegria, muita felicidade para todos os irmãos. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar. Irmãos, agradecendo a sua participação, agradecendo a sua audiência. Entre no nosso canal, Cristianismo e Atualidades, e faça a sua inscrição naquele canal do YouTube. E agora vamos orar a Deus pela sua vida, aqueles que participaram conosco, para que Deus possa abençoar o seu lar. Vamos orar, pastor Cuidado. Aleluia, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito por esta tarde. Sim, Senhor. A tua palavra diz que há tempo para tudo, Verdade. e tudo é tão bom como se faz no tempo que o Senhor determinou. Verdade. Este tempo dedicamos a ti, Senhor, te dando a honra e a glória que só o Senhor merece. Queremos pedir-te, Senhor, a tua bênção para o pastor José Soares, para a sua querida esposa, seus filhos, toda a sua família. Também para a equipe que trabalha com ele, Senhor, ali naquele lugar tão difícil, tão espinhoso, naquele logradouro público. Ajuda o teu servo para que ele continue, Senhor, por muitos anos, galgando, Senhor, indo aos lugares que o Senhor tem determinado, com o nosso apoio, com as nossas orações, e ele possa também continuar, Senhor, dando tudo o que pode, como até aqui tem feito,
para poder engrandecer o teu nome e o teu reino e ajudar o teu povo e aqueles que também não te conhecem possam, através do seu testemunho, conhecer que há um Deus nos céus, no universo, que está no domínio de tudo. Abençoa o pastor Johnson, graças a ti, Senhor, pela sua atuação. Pedimos abençoa ele, a sua casa também, o seu ministério. Senhor querido, abençoa todos os irmãos e irmãs que acompanharam esta live, que agora estamos terminando, que a tua bênção alcance a todos. Abençoa nossos pastores, nossos líderes, a tua obra em todo o mundo, Pai. É o que te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos encerrando esta live e aguardo você na próxima vez.